Aí, pessoal, não dá para subestimar a capacidade do Gilmar Mendes de ignorar a realidade e de falar besteira. Ele continua com as suas sessões de entrevistas pelos veículos de mídia do Brasil no intuito de diminuir o descrédito do Supremo para com a população brasileira, o que tem tido um efeito reverso, porque várias falas do Gilmar Mendes nas entrevistas têm revoltado cada vez mais a população brasileira e mostrado que o Supremo Tribunal Federal, sim, tem abusado do seu poder e tem cometido não uma, não duas, mas várias ilegalidades. E dessa vez ele deu uma entrevista para a Band News e foi falado que a oposição vem forte para o ano que vem e que uma das principais pautas é impeachment de ministro do Supremo. E agora eu quero que vocês vejam o que Gilmar Mendes respondeu quando foi perguntado sobre impeachment de ministro do Supremo. Enfim, e eu quero que vocês me respondam também em qual mundo que o Gilmar Mendes está vivendo. Porque ele deve estar vivendo em um mundo paralelo, em um mundo que eu, você e o resto da população brasileira não vive, Enfim, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Léo e nesse canal eu trago os bastidores da política brasileira, sempre mostrando os fatos da verdade, então eu te convido a se inscrever no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui embaixo e compartilhe o vídeo se for do seu interesse, e se você gostar do vídeo, dá essa força aí pra gente continuar crescendo e alcançando mais pessoas. Vamos assistir aqui o que disse o Gilmar Mendes e não deixe de me responder nos comentários, por favor, tá? Assista a resposta do Gilmar Mendes e depois deixa aqui embaixo em qual mundo que o Gilmar Mendes está vivendo. Ele deve estar vivendo no mundo da Alice dos Países das Maravilhas, Ele vive nesse daí, a gente vive no Bostil, Enfim, vamos assistir aqui o que o Gilmar Mendes falou e depois a gente tira algumas conclusões. Olha só, cara. Eleição geral esse ano, renovação de 2/3 do Senado Federal e alguns candidatos, inclusive com chance real de vitória, colocam ali dentro da sua plataforma eleitoral, às vezes até como mote principal, a defesa de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Queria ouvi-lo a respeito disso, como é que o senhor vê essa posição de candidatos, essa posição que pode ganhar força no Senado a partir da próxima legislatura e no que isso afeta a relação entre Supremo e Poder Legislativo. Vai parecer arrogante o que eu vou dizer, mas eu não tenho preocupação com isso. Uma coisa é campanha, outra coisa é o exercício de cargo. Não é fácil instaurar um processo de impeachment contra um ministro do Supremo, até porque precisa de ter razões. E se houver razões, o processo vai tramitar com a maioria que nós, inclusive, estabelecemos, deixamos bem claro, que tem que ser de 2/3, segundo o critério que vige também para a presidência da República. Então, não vejo problema nessa questão. Agora, quanto à iniciativa de atacar o Supremo e via impeachment, é compreensível. De novo, no contexto sobre o que eu falei um pouco antes. Nós tivemos uma situação em que houve um confronto entre bolsonaristas e o próprio tribunal. E hoje que se quer passar uma mensagem de que o tribunal equivocou-se, errou ao condenar Bolsonaro e seus seguidores. Então, aqui é como se falasse num acerto de contas. Mas acredito que o país tem maturidade e terá maturidade para passar por mais essa crise, que acho que é uma crise momentânea. Eu não me assusto com esse tipo de ameaça. Eu até acho uma perda de tempo, ao fim e ao cabo, fazer campanha contra o Supremo Tribunal Federal ou tendo o Supremo Tribunal Federal como centro das questões. A rigor, a população está reclamando do ônibus, está reclamando do SUS, está reclamando do endividamento, dos juros altos, e nós estamos discutindo essa questão de prover vaga no Supremo Tribunal Federal, ou não prover vaga, ou criar uma vaga via impeachment. A mim me parece que eu não sou especialista em pesquisa, mas eu não acredito que isso dê muito voto.
Cara, o Gilmar Mendes, ele vive numa bolha, mas numa bolha pequenininha assim, que vai ser bonito de ver quando a realidade dos fatos estourar essa bolinha com o Gilmar Mendes. Não tem ninguém pra falar a verdade pra ele. Ô Gilmar Mendes, sai pra rua, né? Assim como dizia o Joaquim Barbosa lá atrás, que foi ministro do Supremo. Sai à rua, Gilmar, sai à rua. Vai conversar com a população pra você ver o que a população tem para falar para você, né? Enfim, a gente tem vários problemas sim no Brasil, mas por quê? Porque vocês do STF trouxeram esse pinguço do Lula de volta para o poder, que afundou os juros, está nas alturas por conta dele, né? Segurança pública não existe mais no Brasil, educação está em frangalhos, tá? Saúde não existe, né? Mas por quê? Porque vocês do STF criaram essa perseguição contra Bolsonaro e trouxeram um pinguço de volta. E ele acha que não, que o STF não tem problema nenhum, não, né? A gente tem outras coisas para se preocupar, né? Então, para ele, é normal ter um ministro como Alexandre de Moraes corrupto, com um contrato lá de 129 milhões, que esse dinheiro que foi pro bolso do Alexandre de Moraes, e não só esse, muitos outros dinheiros também, né? Muitas outras quantias em dinheiro, foi pro bolso dos ministros do STF e é dinheiro meu, é dinheiro da população brasileira. Então sim, o STF ele tem que ser responsabilizado sim. O STF é o maior cabo eleitoral. Quem fizer campanha esse ano, né, com o intuito de acabar com essa ditadura de toga que foi imposta no Brasil, vai ganhar voto, vai ganhar voto. Então não adianta o Gilmar Mendes tentar, não, né, mas porque eu acho perda de tempo isso daqui, né, é perda de tempo, a gente tem ministro que destruiu a justiça do Brasil, né, não pode mais criticar, não pode mais falar nada, várias pessoas censuradas, perseguidos políticos, né, pessoas presas, e pra ele tá tudo certo, não, tá normal, o que tá acontecendo, né, não, tá tudo certo, é uma perda de tempo, né, cara, não dá pra entender esse mundo que o Gilmar Mendes está vivendo, né? Deixa aqui nos comentários se vocês sabem o mundo que o Gilmar Mendes está vivendo. Eu sei, ele está vivendo no mundo dos togados ali, esse pessoal que de alto escalão, a Suprema Corte do Brasil é o mais alto cargo do Poder Judiciário, né? Então, quando você tá lá em cima, cara, embaixo de você vai estar várias pessoas ali te paparicando, puxando o seu saco. O poder faz isso com as pessoas. Quando a pessoa tem muito poder, Alexandre de Moraes, vocês acham que ele não vive numa bolha ali? Né? Ele vive com várias pessoas paparicando ele, né? Passando pano, né? Falando, não, que tá certo, que é isso. E aí vem aquele viés de confirmação. O poder faz isso com as pessoas. Só que repito o que Joaquim Barbosa disse para o Gilmar Mendes em uma sessão lá no STF, né? Sai à rua, Gilmar, sai à rua, vai conversar com brasileiros de verdade, né? Quem não é passador de pano para você. Agora vocês só voam em jatinhos particulares, né? Não pega mais voo com a população, né? O único que pega é o André Mendonça, né? Mas vocês andam com seguranças, né? Enfim, vocês prenderam bolsonaristas, prenderam opositores políticos, mas vocês também estão presos, porque vocês não podem andar na rua, tem que contratar um monte de segurança. Enfim, por quê? Porque senão vocês escutam verdades, tá? Vocês escutam verdades. Gilmar Mendes foi escutar a verdade até lá em Portugal. Lá em Portugal, né, já apertaram o cerco lá, e aí não pode, aí ele quer perseguir. Enfim, e ele quer falar aqui também, outra coisa que ele falou aqui, foi que a população não aceitou, porque o Supremo foi atacado, né? Teve esse embate com o Bolsonaro, e na visão dele, na visão da população aqui dos bolsonaristas, foi injusto a condenar. Lógico que foi injusto, cara. Foi injusto tudo que vocês fizeram. Não foi o Bolsonaro que atacou o Supremo. A partir de 2019, quando Bolsonaro assumiu a presidência da República, foi aberto de ofício o inquérito das fake news que começou a perseguir Bolsonaro, e aí veio pandemia, e aí quem atacou primeiro um poder foi o STF atacando o executivo, que era Bolsonaro na época, né? Então foi o STF que começou atacando, foi o STF que começou a sua exceção de poderes, né? Então esse estado de exceção que a gente vive hoje foi o STF que impôs isso, né? E aí, quando a oposição pede né, que a lei seja seguida, né? Pede que tudo seja dentro dos trâmites legais ali e tudo, aí é um ataque contra o STF. Então, o STF ele excedeu o seu poder, então a gente começou a viver em um estado de exceção, e pro Gilmar Mendes, a oposição, os bolsonaristas e o resto da população tem que ficar de bico fechado. Deixa eles fazerem o que eles quiserem, você não pode falar nada. E se você fala alguma coisa, é ataque contra o Supremo. E aí eles atacaram, e quando, né, foi questionado, eles se fizeram de vítima, né? Então o Gilmar Mendes ele acha que ele é uma vítima, ele acha que não existe
motivo para impeachment de ministro do Supremo na cabeça dele, né? Enfim, só baboseira que o Gilmar Mendes falou. Vai ser bonito de ver, tá? Vai ser bonito de ver nos próximos dias, vai demorar um pouquinho ainda, mas a queda dessa ala podre do STF vai ser bonito de ver, cara. Gilmar Mendes caindo na realidade, porque ó, a bolinha que ele tá vivendo ó, é uma bolinha assim, ó, é uma bolinha assim, ó, ele tá vivendo dentro de uma bolha ali, dentro de uma redoma de vidro ali, mas a realidade vai quebrar essa redoma de vidro e vai bater a porta de Gilmar Mendes. Ele que aguarde ali. Vamos só assistir as cenas dos próximos capítulos. Enfim, se você gostou do vídeo, deixe seu comentário, curte, comenta, ative as notificações e compartilhe o vídeo. Tamo junto, rapaziada. Valeu.